Estão me ouvindo bem? Preciso falar mais alto, não. Graça e paz, meus irmãos. Eu vou falar aqui sobre esse tema. Eu considero assim muito importante e difícil de falar. Evangelho e obras sociais. Mas, assim, foi uma bênção como o culto hoje deixou várias conexões com o tema. Porque foi pregado aqui o Evangelho por meio do pastor Jaidson, né? E ele fez toda aquela pregação e oração para que a gente aprenda o exemplo do amor abnegado, de fazer o bem, sofrendo as consequências, um amor altruísta. Um amor que a gente é salvo para a glória de Deus, para a prática das boas obras, tem tudo a ver com isso aqui. Isso aqui é uma continuação, uma consequência lógica da pregação de hoje sobre o Evangelho. Vou fazer uma oração e vou começar, certo? Senhor Deus Todo-Poderoso, nos abençoa nessa manhã, me dirige, Senhor Deus, dá-me discernimento e abençoa a mim e aos irmãos, Senhor Deus, neste momento, em nome de Jesus. Amém. E pode passar aí o próximo slide. O resumo dessa aula é o seguinte. Passou já? Porque ali não aparece, não é? Só para entender. Tudo bem. O resumo é o seguinte: quando o Espírito nos capacita a entender o que Cristo fez por nós, o resultado é uma vida dedicada a obras de justiça e compaixão pelos pobres. Então, hoje a gente teve essa explicação do que Cristo fez por nós, do Evangelho, do amor altruísta, abnegado. Então, o resultado, a consequência lógica deve ser uma vida dedicada a obras de justiça e compaixão pelos pobres. A gente vê na história da igreja, em momentos assim especiais da história da igreja, em momentos que a igreja era vibrante, forte espiritualmente, a igreja muito forte também em obras sociais. Em obras sociais que era, por vezes, no nível de uma assistência social, por vezes no nível de uma reforma social de nível nacional, por influência do evangelho de homens cristãos, de igrejas, de denominações diversas. A gente tem a história do Dr. Butler. Dr. Butler, a história dele é contada no livro do pastor Ed Jesse. Todo membro dessa igreja deveria ler esse livro. Eu li, digamos assim, demorei a ler, li ano passado, e foi uma leitura assim, maravilhosa para mim. Eu contei até para os meus filhos a história. Então, ele é um homem que se formou em medicina nos Estados Unidos, no final do século 1900 e alguma coisa, final desse século aí, e decidiu vir para o Brasil, um país atrasado. Se hoje, comparado com os Estados Unidos, o nível de vida é bem menor, imagine naquela época. Ele podia ser rico lá nos Estados Unidos, escolheu vir para o Brasil, fazer obra social. Ele veio atuar como médico aqui, como apoio à igreja. Posteriormente, se eu não me engano, ele se ordenou, acho que foi depois da primeira visita ao Brasil, ele voltou, se ordenou pastor e veio para o Brasil ser médico e pastor. Passava o dia, se desgastava mesmo no hospital, lá em Canhotinho, atendendo o dia todo, chegava em casa de noite, por vezes trazendo pacientes ainda para casa, para ainda dar uma janta para quem tinha vindo de longe, trazer para dormir em casa, e nos dias de culto, não sei se na época era só no domingo ou se tinha culto durante a semana, mas ele ainda pregava na igreja. Então, a obra social e o evangelho aí atuando juntos. George Miller foi também um pastor que não deixou de pastorear, mas em certo momento abraçou a obra social de uma maneira incrível. Ele fundou vários orfanatos. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguns dados. Isso foi em 1834. Ele fundou 5 orfanatos, tinha acomodação para 3.600 órfãos, e ele fez isso sem deixar de pastorear a igreja, e ele fez isso decidindo-se diante de Deus a nunca pedir ajuda. Ele não pedia doação, ele pedia a Deus. Ele era uma pessoa de oração e ele pedia a Deus que providenciasse as necessidades. E as pessoas eram movidas a doar.
Ele nunca pediu dinheiro diretamente a ninguém. Nunca recebeu um salário nos últimos 68 anos de seu ministério. Mas, por meio de oração, recebeu milhões de dólares para a realidade de hoje, sem nunca pedir doação. Ele cria na Bíblia de tal forma que ele dizia que a gente devia ler só a Bíblia. Ele dizia que os outros livros deixassem de lado. Lê só a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E ele pensou que orava. No final da vida, com 70 anos, quando ele pensou em se aposentar e viver numa casinha dedicada à oração o resto da vida, já viúva, a filha tinha morrido também, Deus o chamou para ser missionário. E ele passou mais 18 anos como missionário. Depois dessa vida de intenso trabalho social e pregação, o final da vida foi como missionário, viajando de navio pelo mundo, certo? Numa época que não tinha avião. Temos aí a história de William Wilberforce, tem até um filme, em português eu acho que é Jornada pela Liberdade o nome, que foi um deputado inglês na Inglaterra, no final dos anos 1700 até o começo de 1800 e alguma coisa, que em certo momento se converteu. Ele vivia a vida assim do mundo, certo? Festas, luxo, viagens luxuosas, mas quando ele se converteu, uma das coisas que, assim, dos primeiros sinais da conversão dele, do novo nascimento, que foi tema da pregação domingo passado, foi que ele começou a se arrepender da vida de rico e de luxo que ele vivia. E ele passou a se dedicar também a causas sociais. A grande causa que ele abraçou por 46 anos da sua vida foi o fim da escravidão na Inglaterra. Ele levou 26 anos, me parece, para conseguir a primeira vitória, que foi o fim do tráfico de escravos. Mas ainda os escravos que já estavam estabelecidos permaneceram. Mais 20 anos de vida, ainda no parlamento, ele conseguiu a aprovação do fim da escravidão. 3 dias depois ele faleceu. Quando ele terminou a missão dele, terminou sua vida. Temos também aí Spurgeon, um grande pregador, também foi um homem que fundou orfanatos. Fundou lar de viúvas. Na verdade, já tinha na igreja, e ele manteve ainda esse lar de viúvas. Temos aí a história do surgimento da escola bíblica dominical. Surgiu como escola dominical. Era um trabalho para as crianças que trabalhavam, na época da Revolução Industrial, certo? As crianças trabalhavam nas fábricas durante a semana. No domingo, ficavam na rua, vadiando, é o termo que você encontra mesmo nos textos. Então, elas se envolviam em muitos vícios, em brigas, etc. Então, começou-se um trabalho social para ensinar a ler, ensinar matemática, e ensinava a ler na Bíblia. E essa ideia se espalhou pelas igrejas e foi a origem do sistema público da Inglaterra. É um precursor do sistema público de educação na Inglaterra. Posteriormente, quando o Estado abraçou o ensino público das crianças, virou escola bíblica, assim, sem esse lado social, mas surgiu como um trabalho social de alfabetização. Temos John Wesley, também grande pregador, e o metodismo, enfatizava muito as boas obras, abraçou a ideia da escola dominical, abraçou a causa abolicionista, e John Wesley pregava constantemente por reformas sociais, por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por assim, mudanças nas leis. Ele era um pastor, um grande pregador, e sua pregação tinha também uma ênfase social, numa reforma social, a ponto de alguns estudiosos dizerem que na Inglaterra só não aconteceu uma revolução sangrenta como a Revolução Francesa por conta desse avivamento que a gente vê John Wesley envolvido, EBD, William Wilberforce, todos no mesmo período, que produziu uma grande reforma social na Inglaterra, uma grande melhoria social, porque a Inglaterra tinha as mesmas condições para uma revolução sangrenta que a França. Então, são vários exemplos na igreja, vários exemplos maravilhosos, em momentos assim grandiosos da igreja. Eu queria pular para... Eu estou fazendo meio que dos dias atuais para trás. Então, eu quero falar do tempo da igreja primitiva. Um imperador que não era cristão disse o seguinte dos cristãos da igreja da sua época, por volta do século IV ali. Ele disse: nada
tem contribuído mais para o avanço da superstição dos cristãos do que a caridade para com os estranhos. Os galileus ímpios cuidam não apenas dos seus pobres, mas também dos nossos. Ele não era cristão, então ele considerava o cristianismo uma superstição, por isso que ele diz nesses termos. Mas qual é a marca que ele viu no cristianismo? A ponto até de irritá-lo praticamente. Caridade para com os estranhos, para com os pobres, estranhos, os pobres deles, os pobres também nossos. Ele falando como ímpio, né? Então, os pobres que eram cristãos, os pobres que não eram. Essa era a marca da igreja primitiva. A igreja primitiva não tinha um ensino elaborado, você não acha literatura sobre técnicas de evangelismo, métodos de evangelismo, livros de missões, você não acha isso na igreja primitiva. A maneira da igreja primitiva fazer o seu marketing para o mundo era porque era uma igreja que amava, e amava na prática, amava os pobres, fazia caridade e obras sociais. Essa era a marca da igreja. Amor refletido em obras sociais. Então, esses são grandes exemplos de grandes momentos da história da igreja. E a minha impressão, a minha leitura é que hoje a igreja é muito mais empobrecida de exemplos assim. Existem, talvez muitos que eu não conheça, que até gostaria de conhecer, mas pensando assim, igreja presbiteriana da Madalena, a igreja dos nossos dias em geral, não só a igreja presbiteriana, eu acho que a gente ainda tem muito mais que pode ser feito. Eu acho que essa ênfase, esse cuidado social diminuiu bastante, se enfraqueceu bastante. E quais seriam as causas? Algumas causas que eu cogito assim, que sejam causas desse enfraquecimento, são preocupações doutrinárias, que muitos grupos abraçaram a obra social de uma maneira assim forte, que virou a identidade desses grupos, mas são grupos que não professam a fé cristã saudável. Existem os grupos que se declaram cristãos, mas são de teologia liberal. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não acreditam na autoridade da Bíblia. Então, eles não acreditam nos milagres de Jesus, não acreditam no sacrifício substitutivo de Jesus, não acreditam em Moisés, não acreditam que foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então, eles não acreditam. Sobra o que da Bíblia? Cadê a mensagem de salvação? Essa mensagem do pastor Jaidson aqui não seria mensagem de uma igreja liberal. O que sobra na religião liberal, cristianismo liberal, em algumas linhas pelo menos, é um evangelho social. O que Jesus é para eles é um exemplo de amor abnegado para a gente praticar com os pobres, ponto. Então, eles abraçam a causa social de maneira muito especial, porque é tudo que resta da religião para eles. Tem também as religiões das boas obras, como o Espiritismo, que enfatiza que você vai ser salvo por meio de um aprimoramento em sucessivas encarnações. Então, você tem que se dedicar, se aprimorar, fazer boas obras, porque você vai ser salvo e vai chegar num paraíso por meio disso. O catolicismo é uma mistura assim esquisita, porque eles declaram crer na graça, mas Deus lhe dá a graça, dá perdão, mas você também contribui com suas boas obras para poder compensar assim, os pecados que você comete. É uma mistura de boas obras e graça que acaba sendo descaracterizando a mensagem que a gente viu hoje, por exemplo, do pastor Jaidson, que somos salvos pela graça, por decisão de Deus soberana. E também grupos políticos, né? Grupos socialistas em especial, que abraçam a causa social e se identificam tanto com isso que parece que eles que inventaram assim, todas as formas de cuidado social e de luta social. E a gente vê na história do cristianismo, era o cristianismo que fazia isso, que lutava por reformas sociais, por melhores condições, etc. Então, por conta desses grupos abraçarem de tal forma essa causa, é possível que os cristãos tenham ficado com um pouco de desconfiança. Se eu faço isso, eu fico meio com cara de marxista. Isso aí é coisa de liberal. Não sou salvo pelas obras, não posso enfatizar muito as obras. Então, eu acredito que esses foram alguns motivos, né? São conjecturas minhas. Mas eu quero trazer aqui motivos bíblicos para a gente valorizar a obra social, todas as formas dela, assistência social, reforma social. Primeiro, eu quero mostrar que é um princípio ético do Antigo Testamento, é um princípio ético também do Novo Testamento,
E quero fazer a ligação com o Evangelho, que o pastor Jaidson aqui já falou boa parte do que eu tinha para falar até a esse respeito. Mas quando eu falo que é um princípio ético do Antigo Testamento, entenda assim, a Bíblia mostra que esse é um procedimento correto, a Bíblia mostra que é isso que agrada a Deus, isso é um mandamento de Deus, a gente ter cuidado com os necessitados. Esse nome obra social aí foi difícil de escolher, porque alguns usam justiça social, outros usam... enfim, tem vários nomes, alguns deles associados aos grupos políticos, aí eu fiquei com receio. Mas a Bíblia ordena um cuidado com os necessitados. No Antigo Testamento, a gente vê 4 grupos, com frequência, serem defendidos, assim, sua causa, por meio das leis, por meio das declarações dos profetas. Esses 4 grupos são os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e os pobres. Em vários textos aparecem os 4 juntos. Deixa eu ler pelo menos um desses assim, um desses que está aí. Zacarias diz: assim falará o Senhor dos Exércitos, executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais as viúvas, nem os órfãos, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, a gente vê aí viúva, órfão, estrangeiro, pobre sendo citado como alvo do cuidado de Deus. Não oprima esses grupos. Deuteronômio diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz, ele, Deus, justiça ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro. Então, a Bíblia vai dizer em diferentes momentos que Deus ama o estrangeiro, ama o órfão, é pai dos órfãos. Esses termos vão aparecer. Agora, curiosamente, você não vê na Bíblia Deus se declarar pai dos ricos. E é curioso, porque nas outras culturas, isso é revolucionário, na verdade, porque nas outras culturas os deuses se identificavam com as elites. Os deuses eram favoráveis às elites e as bênçãos deles, especialmente canalizadas, supostamente, para as elites. Mas o Deus de Israel, não, ele era o pai dos órfãos, ele amava o estrangeiro, ele ordenava a justiça à viúva e ao pobre. Mas Deus nunca é descrito como defensor dos ricos, mas dos pobres. Ele não nega que tanto o rico quanto o pobre é pecador diante de Deus. Ele não nega alertas contra todo tipo de pecado que atinge tanto a ricos quanto a pobres. Mas é curioso, ele não se declara defensor do rico, mas sim dos pobres. Provérbios 14, 31, por exemplo, diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Então, o que insulta ao pobre, o que oprime ao pobre, insulta a Deus, mas a gente honra a Deus quando a gente se compadece do necessitado. Deuteronômio diz que se tiver algum pobre entre o povo de Israel, ele diz: não endureça o seu coração, nem feche a mão ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Se alguém de Israel ficasse pobre, os outros israelitas deviam ir lá apoiá-lo e dar o que ele precisa para a necessidade dele, para ele se reerguer. Não era só uma esmola, mas era realmente uma ajuda que desse a ele digamos assim, um erguimento social para ter condições de viver dignamente do seu trabalho. A gente tem uma série de leis, pode passar aí, uma série de leis com preocupações sociais na lei do Antigo Testamento, que as dívidas eram perdoadas a cada 7 anos. Esse que eu li, de auxiliar um pobre, alguém que caiu na pobreza. Tem a lei da respigadura, que é assim: você tem um campo e vai colher. Se você colher e ficar algo para trás, não volte para pegar, deixe, porque aquilo é para o pobre. Se estiver colhendo e cair da sua mão, cair no chão, não pegue, deixe, porque isso é para o pobre. E nos cantos
da propriedade também, eles não colhiam, era para os pobres, para os necessitados. Isso era lei, certo? A gente está acostumado a pensar que lei é não matarás, não roubarás, só obedecer esses não faça, não faça o mal, né? Mas tem lei que ordena que faça o bem, e um bem assim de caráter social, com os necessitados. Existe um dízimo diferenciado a cada 3 anos, que existe uma discussão se era um dízimo extra ou se era o mesmo dízimo que tinha um novo propósito a cada 3 anos, que era um dízimo para ser distribuído para esses 4 grupos, órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. A cada 3 anos tinha um dízimo especial para ser distribuído para eles. E a cada 50 anos tinha o jubileu, que quem era escravo era liberto, dívidas eram perdoadas, tinha várias coisas desse tipo de caráter social. O próprio sistema de ofertas, a gente sabe que no Antigo Testamento, o perdão do pecado era por meio de um sistema de oferta, sacrifício. O próprio sistema de sacrifício dava um cuidado especial ao pobre, que não tinha condições de trazer um novilho, um carneiro. Ele podia fazer sacrifício com 2 pombas. Ele podia fazer uma oferta de 1 xícara de farinha. Então, ninguém era pobre demais que não pudesse trazer a oferta para Deus. O próprio sistema de sacrifício previa esses casos. Então, esse é um resumo do ensino ético do Antigo Testamento, um panorama geral. Vou falar um pouco agora do Novo Testamento. Talvez tenha que falar um pouco mais rápido. Sim, ainda sobre o Antigo Testamento, a gente... Timothy Keller, o livro que eu mostrei no começo, coloquei uma frase dele, ele diz que o Antigo Testamento tem uma noção de justiça dupla. São 2 palavras em hebraico diferentes que refletem essa justiça. Uma justiça retributiva e primária. A justiça retributiva é o que a gente costuma pensar como justiça. É assim, punir quem faz o mal, preservar o direito de quem não cometeu nenhum mal, de quem tem um direito. Essa é a justiça retributiva. Mas tem uma justiça primária, que é uma justiça proativa, de auxílio. Então, o que é que eu quero dizer por justiça? Quero dizer por comportamento correto aos olhos de Deus. Comportamento reto. O que é uma pessoa reta, correta, justa aos olhos de Deus? É quem não faz o mal, mas é também quem ativamente faz o bem. Quem pratica o auxílio aos pobres é uma forma de justiça primária. Você vê isso em Jó, por exemplo. Ele era um homem justo aos olhos de Deus, tanto que o próprio Deus o apresenta assim quando chega Satanás. É Deus que o apresenta a Satanás, de certa forma, como um homem justo, como um homem exemplar. E ele diz assim, parafraseando para a gente encurtar, ele diz assim: eu livrava os pobres que clamavam, livrava o órfão que não tinha quem socorresse. Eu fazia se alegrar o coração da viúva. Por acaso eu desprezei o direito do meu servo, da minha serva? Alguma vez eu deixei de dar aos pobres, deixei de consolar, de ajudar as viúvas? Por acaso comi a minha porção sozinho e deixei o órfão de fora, sem participar? Então a justiça de Jó era uma justiça que tinha essa consciência social de ativamente ajudar. Ele não era um homem justo só porque não fazia o mal, ele ativamente fazia o bem. Essa é a ética do Antigo Testamento, que tem esse caráter que às vezes a gente nem sempre percebe, nem sempre se discute. Então, uma pessoa justa para Deus não só se refere a fazer o mal, mas se engaja ativamente em auxílio aos grupos mais vulneráveis. Vamos ver o Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente vê na pregação de João Batista um cuidado social. Ele pregava o quê? Arrependimento, a preparação para a chegada de Jesus. Antes de Jesus começar a pregar, João Batista começou a pregar, e ele pregava arrependimento. E as pessoas ficavam assim, chocadas e diziam: e agora o que faremos? Aí João Batista diz, a primeira coisa que ele diz nesse texto, num dos evangelhos, ele diz: se você tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Uma mostra de arrependimento é o auxílio ao necessitado. Nas palavras de João Batista era isso. Jesus, o próprio Jesus se identificou com a pobreza de uma maneira intensa.
Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu de uma família humilde, ele foi morar numa cidade pequena, de uma região pobre de Israel, que era a Galileia, a Judéia era mais rica, ele foi morar na Galileia, mais ao norte. Os pais dele, quando foram no templo, ofertaram pombas, oferta de pobre. Então, a vida de Jesus foi uma vida humilde. Em Isaías, ele é descrito como um homem que até na sua aparência era humilde, não era um homem belo, que atraísse pela aparência. Ele é um homem desprezado, era um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento. Isaías 53 descreve Jesus assim. Quando alguém quis seguir Jesus, Jesus disse: as raposas têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus não tinha uma casa para chamar dele em certo momento do seu ministério. Então ele se identificou com o pobre de uma maneira especial. Inclusive ao ponto de, quando João Batista estava preso e ficou em dúvida se Jesus era realmente o Cristo, qual foi o sinal que Jesus deu de que ele era realmente o Cristo? Ele disse assim, para dizer a João Batista: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. O evangelho ser pregado aos pobres. Então Jesus tinha muito essa identificação com os pobres. Talvez possa dizer preferência pelos pobres. São inúmeros os alertas contra os perigos da riqueza. Nos evangelhos, nas palavras de Jesus. Tem aquele rico que Jesus desafia a doar tudo que tem e ele vai embora. Aí Jesus diz: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tem a parábola do rico que queria construir celeiros maiores, queria acumular mais. E Jesus diz: tolo, porque essa noite ele iria morrer. E o que ele tem é servir de quê? E o que ele tinha para apresentar diante de Deus? Só acumulou riquezas. A gente tem uma parábola que incomoda bastante, de Lázaro e o rico. O rico e Lázaro eram dois de Israel, filhos de Abraão, pela descendência, né? Assim, etnicamente falando. E a diferença entre os dois, basicamente, é que um era rico e o outro morava na porta dele e era pobre e não recebia nenhuma assistência. A Bíblia só descreve isso como diferença entre os dois. Que o rico vivia na sua riqueza, mas não ajudava Lázaro, que era pobre e doente. Quando eles morrem, o pobre se encontra no céu, junto de Abraão, e o rico se encontra no inferno. E a diferença que você vê ali, a explicação que você vê é basicamente isso, que o rico não teve misericórdia pelo pobre que estava na sua porta. Os dois eram da casa de Israel, talvez os dois oferecessem sacrifício, ou talvez só o rico tivesse dinheiro e saúde para ir oferecer sacrifícios. Mas não é o sacrifício que salva. E não é o sacrifício o sinal da salvação principal. Mas nessa parábola, o cuidado com os pobres era um sinal de salvação. Ou teria sido, né? No caso, ele não teve esse sinal. Então, Paulo também diz que Zaqueu, a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, um corrupto, cobrador de impostos, que roubava o povo. E aí ele deseja muito ver Jesus, e Jesus se oferece para ir para a casa dele. Em certo momento, Zaqueu, você vê um sinal de salvação em Zaqueu. Provavelmente, o texto não descreve explicitamente, mas provavelmente conversando com Jesus, ele se convence, ele se converte, e tem um novo nascimento. E o primeiro sinal de salvação de Zaqueu é quando ele diz assim: metade dos bens que eu tenho eu vou dar aos pobres. Depois ele diz também que se ele roubou alguém, ele vai restituir 4 vezes mais. Mas a primeira coisa é: metade do que eu tenho vou dar aos pobres. Paulo tem um encontro com os apóstolos, eu não sei se no primeiro concílio ou se posterior a isso, mas ele relata lá em Gálatas 2 o seguinte, que ele conversou com João, Pedro e Tiago, e entenderam que João, Pedro e Tiago tinham um ministério mais para os judeus, e ele mais para os gentios, os não-judeus. Mas, nesse entendimento, os apóstolos
João, Pedro e Tiago, recomendaram a Paulo que não se esquecesse dos pobres. E Paulo diz, o que eu tenho me esforçado por fazer. Então, das poucas decisões que eles tomaram ali nesses encontros de Paulo com os apóstolos, digamos assim, originais, que andaram fisicamente com Jesus, das poucas decisões, uma delas foi isso, não se esqueça dos pobres. Tiago está repleto de textos sobre o rico, de alertas contra os ricos, sobre ajudar, sobre boas obras, repleto. Eu nem separei um texto específico. Ah, separei. Desculpem. E é esse texto aí. Sobre a religião pura e sem mácula. Entenda isso como a prática da religião, certo? A religião toda não é tudo isso, não. A religião é só fazer isso, mas a prática da religião pura é essa. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Na igreja primitiva, no relato de Atos agora, antes eu falei do relato, né, histórico, você vê também a igreja ajudando os necessitados. Quem tinha bens, vendia para ajudar os necessitados. Então Atos 4 diz, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, então se distribuía a qualquer um à medida que tinha necessidade. Então isso aqui é um panorama também da ética do Novo Testamento, de auxílio aos necessitados. O Antigo Testamento ordena uma justiça retributiva, mas uma justiça ativa de auxílio aos necessitados. O Novo Testamento mantém a mesma visão e até reforça que a gente é parte fundamental da nossa religião, da nossa prática diante de Deus, o auxílio aos necessitados. Mas a gente não pode pregar isso só como uma ordenança puramente, só como um ensino ético, senão essa pregação poderia ser dada numa sinagoga também, né? Do Antigo Testamento, que o Novo Testamento só reforça. Eu quero agora fazer uma ligação desse ensino com o ensino que a gente viu hoje aqui, do pastor Jaidson, do Evangelho, a graça de Deus. William Wilberforce, aquele deputado que lutou contra a escravidão, ele diz que a gente não deve separar as doutrinas cristãs dos preceitos, das ordenanças cristãs. Então, tudo que eu vi até agora foi ordenança, auxílio ao necessitado. Mas por quê? Ela tem que ser fundamentada nas doutrinas cristãs, nas doutrinas da graça. Então, próximo slide, por favor. Então, a gente precisa lembrar a nossa salvação. De onde foi que a gente partiu para ser salvo? Quem nós éramos antes de sermos salvos? A Bíblia descreve a gente como mortos nos nossos pecados. O pastor Marcelo pregou sola gratia, e ele enfatizou muito, porque eu vou usar até o mesmo texto aí em alguns momentos. Então, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós vivíamos para as nossas vontades, de maneira egoísta. Nós seguíamos o diabo. Nós éramos merecedores de ira. Nós não fazíamos o bem, à luz da Bíblia, à luz de Romanos 3, a partir do verso 10. Não há justo nenhum sequer, não há quem faça o bem. Quer dizer, nenhuma coisa que a gente faça de boa obra pode conquistar o favor de Deus. Pode fazer Deus dizer, agora você merece. Não há obra que nos faça merecer algo diante de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Essa é a descrição que a Bíblia dá sobre nós. Mas aí nós fomos alcançados pela salvação. E como foi que nós nos salvamos? Nós não nos salvamos. Nós não salvamos a nós mesmos, nós fomos salvos, na voz passiva. Nós fomos alcançados, alguém nos salvou, Cristo nos salvou. E o que fizemos para merecer essa salvação? O que foi que Deus viu em nós? Nada, nada fizemos para merecer. Deus e Jesus não viram nada em nós que nos fizesse merecer, nenhum ato de caridade, nem nada. Por nossas obras não podemos ser salvos. E por que Ele nos salvou? Porque Ele quis, por sua livre vontade, pela sua generosidade e bondade, como o Jaidson descreveu aqui,
pelo seu amor altruísta, abnegado, ele decidiu dar o seu filho e ele decidiu nos salvar. E cada um de nós ele escolheu para nos salvar por generosidade dele, segundo o beneplácito da sua vontade. Quer dizer, segundo a vontade dele, a bondade da vontade dele. Ele nos salvou porque ele quis. Nada tínhamos para oferecer. E fomos salvos de quê? Do inferno, da infelicidade assim, máxima possível. Inferno. Não é só a ausência de Deus, mas também a punição eterna ao inferno. Então fomos salvos pela graça. Efésios 2, 8 e 9, que foi a pregação do pastor Marcelo alguns domingos atrás. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas é a continuação desse texto, o próximo versículo, só mais um versículo, diz assim, próximo slide aí, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. Não somos salvos pelas obras, por causa das obras, mas somos salvos para praticar boas obras, para reproduzir o amor abnegado de Deus, sacrificial de Deus. Não existe amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos, Jesus diz. Então, Tito 2 vai ligar as duas coisas, a graça de Deus e as boas obras novamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Jesus nos salvou para ser um povo, e um povo zeloso de boas obras. Então essa é a graça de Deus, nos salvou sem merecermos, e nos salvou para as boas obras, para que não vivamos para nós mesmos, mas para a glória de Deus. E essa glória de Deus, pelo ensino que eu já tenho apresentado, deve se refletir no cuidado com os necessitados. Existe uma ética da graça que reflete essa lógica, certo? Que a gente vê uma analogia. A graça é assim, eu não merecia, mas recebi a salvação. Existe uma ética da graça para nós, para a nossa vida, que nos convida a fazer o bem, mesmo sem o outro merecer, e a não retribuir o mal, mesmo se o outro mereça a retribuição do mal. A Bíblia nos ensina a amar, Novo Testamento em especial, mas tem raízes disso no Antigo Testamento. Nos ensina a amar o inimigo, a abençoar os que perseguem, a vencer o mal com o bem. Não retribua o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. A oferecer a outra face. Se você for dar um banquete, isso é um texto assim impressionante. Não convide os seus amigos, os seus parentes, que podem lhe retribuir, lhe convidar de volta para o banquete deles. Não, convida os pobres, os aleijados, os excluídos da sociedade. Lucas 14. Está a ética da graça refletida aí. Você fazer por quem não pode lhe retribuir. Fazer sem esperar a retribuição. Nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Ele fez o mal contra você. Fez. Merecia uma retribuição. Merecia, mas perdoe. E a considerar o outro como superior a nós mesmos. Filipenses 2:3. Essa é a ética da graça, de agir pelo outro, não com base no que ele merece, mas fazer o bem para ele, acima até do que ele mereceria. Em Atos 20, Paulo dá o exemplo dele, de que ele praticou essa ética da graça no seguinte sentido: em ajudar o necessitado, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele, sem ele precisar fazer algo para conquistar a minha atenção ou minha preocupação por ele. É isso que eu quero colocar aqui, certo? Que a ética da graça nos convida a fazer o bem sem esperar o outro merecer, sem esperar o outro ser justo. Ah, mas ele vive uma vida muito errada. Mas vai lá e ajuda ele a viver uma vida certa. Ajuda na necessidade material e leva o ensino da palavra. As boas obras e a evangelização têm que caminhar em paralelo. Uma não pode ser subordinada necessariamente à outra, como geralmente
se faz, mas não precisa ser subordinada à outra. Mas elas caminham juntas e uma vai reforçar a outra. Então ajuda sem merecer. Ah, mas aquele ali eu ajudo e nunca se converteu. Mas ele ainda necessita? Tenha um amor, tenha um amor gracioso por ele e ajude. Para que a pessoa precisa se converter para necessitar? Às vezes uma crítica que eu ouço é essa. A igreja só ajuda quem é da igreja. A Bíblia diz para ajudar primeiro os da igreja, mas também os de fora. A gente não pode parar só nessa primeira parte, ajudar os da igreja. Somente. Por quê? Porque é uma ação graciosa, sem merecer. A gente deve estender a mão. A ética da graça também se reflete na nossa visão do trabalho, lá em Efésios 4, 28. A gente pensa que a gente trabalha, conquistou com a nossa mão, com o nosso esforço, com a nossa força. Eu tenho o direito de usufruir livremente. Quer dizer, separo 10% e o resto estou livre para curtir o meu dinheiro. Mas a visão do Novo Testamento sobre o trabalho é essa aqui. Quem furtava, não furte mais, mas trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Para quê? Trabalhe para quê? A gente pergunta ao texto. Vou trabalhar para quê? Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, nosso trabalho, nosso salário, a gente deveria enxergar mais como um salário que tem uma missão a cumprir, digamos assim. Eu que tenho uma missão a cumprir com esse salário, né? Que é de repartir também com o necessitado. À luz da Bíblia, eu trabalho para quê? Para ter com que repartir ao necessitado. Para me sustentar e ter com que repartir ao necessitado. E falar alguma coisa que me escapou agora. Então, essa é a ética da graça. A gente se julga merecedor do salário. Eu mereço, então, vai ser meu. Mas pela graça você vai entender o seguinte: Deus lhe salvou sem você merecer. E você agora vai ajudar o necessitado. Com o dinheiro que você julga que merece, que conquistou com a sua força. Porque, na verdade, se a gente for buscar outros ensinamentos, a Bíblia vai dizer que tudo que a gente tem, toda boa dádiva, todo dom perfeito, nossa capacidade de trabalhar, as oportunidades que surgem para a gente de trabalhar, de ganhar dinheiro, tudo isso vem de Deus, e Deus nos deu. E à luz do Novo Testamento, a gente tem uma responsabilidade com tudo que a gente recebe. Temos as parábolas dos 10 talentos, das 10 minas. Proporcional ao que cada um recebeu, Deus vai cobrar. A quem foi dado mais, será cobrado mais. É ensino da Bíblia. As obras também servem como uma forma de proclamação de Deus, uma proclamação da graça de Deus. Jesus diz lá em Mateus 5, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, glorifiquem ao Pai, vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quer dizer, pelas nossas boas obras. Como naquele relato lá do imperador Juliano, na igreja primitiva do século IV, pelo cuidado com os pobres, as pessoas olhavam e diziam assim, ficavam maravilhadas, não se fazia aquilo, não existe essa visão, nenhuma filosofia daquela época de você repartir, vender uma propriedade sua para repartir com os pobres. Que é isso? Ninguém faz isso. Aquilo era revolucionário. E Jesus disse que pelas nossas boas obras as pessoas glorificarão o Pai. Era assim que a igreja crescia, a igreja primitiva. Por esse amor, por esse cuidado que se refletia em boas obras também. A visão de Calvino sobre as boas obras, a visão social de Calvino, na verdade, por si só, daria uma aula à parte. Se você quiser, eu recomendo uma pregação, uma palestra, na verdade, de Augusto Nicodemo sobre isso, a visão social de Calvino, que é baseado num livro, mas eu não li o livro, vi a palestra, então eu recomendo a palestra. Calvino, ele manteve um hospital geral, na verdade foi fundado por Farel, lá em Genebra. Farel foi um precursor de Calvino, que se tornou também companheiro de Calvino como reformador, e ele fundou um hospital geral, onde pobres, necessitados eram atendidos de graça. Eles também
incentivaram a criação de uma escola primária, a primeira escola primária que era obrigatório colocar os filhos. Foi lá em Genebra também. Ele também intercedia, ele não era o governante civil da cidade, mas ele intercedia junto ao governo civil em favor dos pobres, pedindo aumento de salário, se eu não me engano, redução de carga horária, do tempo de trabalho. E a igreja mesmo oferecia auxílio aos refugiados, era uma época de muita perseguição religiosa. Genebra recebia os refugiados, ensinava um trabalho. Agora, se não quisesse trabalhar, se fosse dado o termo que eu li lá até, certo? A vadiagem, era convidado a ir embora. Mas ele recebia, ensinava o trabalho, dava a oportunidade. E ele pregava contra a especulação financeira, e está aí o termo do jeito que eu li, certo? E vadiagem. Tanto pregava contra os ricos que retinham, por exemplo, o trigo, arroz, coisas assim, para aumentar o preço e lucrar mais, como ele também pregava contra aquele que queria viver só de assistência dos outros. Tem que trabalhar. Então, um ensino bem equilibrado aí, muito interessante. E ele teve influência aí, Calvino, nos símbolos de fé de Westminster. E a gente vê nos símbolos de fé dizendo que a igreja deve denunciar injustiças sociais, denunciar a opressão que seja praticada pelo governo ou que o governo esteja sendo omisso. Está nos nossos símbolos de fé. Então, eu estou tendo que correr para finalizar, certo? Mas, já finalizando, aplicações agora. Eu acredito que esse panorama bíblico abrangente, mas incompleto, não está completo, deve nos fazer pensar em vários níveis. No nível político, vou falar muito rapidamente, porque isso aqui é uma discussão difícil. Mas a Bíblia defende, sim, que as autoridades têm um papel diante das necessidades da sociedade. Você vê Daniel exortando Nabucodonosor a ter cuidado com os pobres na Bíblia. E um alerta que as ideologias políticas, nenhuma delas reflete perfeitamente o ensino bíblico. Nem marxismo, nem o liberalismo, por exemplo, não refletem. A Bíblia tanto defende uma liberdade individual, como defende um cuidado social, até mesmo praticado no nível governamental. Como igreja agora, a misericórdia, a assistência social, às vezes chamada assim de obra de misericórdia, é um dos papéis da igreja. Você encontra isso em teólogos reformados, você vê isso no ensino de Calvino. É um dos papéis da igreja. É claro, o papel primordial da igreja é adorar a Deus e o ministério da palavra, pregar a palavra para a edificação da igreja e para a evangelização do mundo, mas entra também aí um papel de boas obras, de assistência social, de cuidado social, de denúncia também das injustiças sociais. Autores reformados, eu li isso em autores reformados, eles reconhecem isso. Agora, no nível individual, aplicações no nível individual, a gente deveria olhar para o nosso trabalho, para o nosso salário, com aquela ética de Efésios 4 que eu li agora há pouco. Para que é o nosso salário? Para que o nosso dinheiro? As oportunidades que Deus deu, com a força, com as habilidades que Deus deu, com a oportunidade de emprego, a porta que se abriu para você. Para que é ele? Lá em Efésios 4, para que você tenha com que ajudar o necessitado. Para quem tem empregados domésticos na empresa, também vale uma reflexão, certo? É uma pessoa que tem uma condição mais humilde, que está junto de você. Então, vale uma reflexão do cuidado. Por exemplo, quando sua empresa cresce, ou quando você cresce profissionalmente, o seu empregado também tem alguma promoção? A gente pensar nisso. A lei da respigadura, aquela que se caísse a espiga no chão, você deixa para o pobre. Ela nos ensina que a gente não deve extrair o máximo de lucro dos nossos meios de trabalho. A gente deve também uma parte repartir. Então, será que a gente age assim nas nossas empresas, na nossa relação com empregados? Quando a sua empresa cresce, tem um grande lucro. Quando você cresce profissionalmente, isso se reflete no salário dos seus empregados. Isso também tem implicações nas esmolas. Jesus aparentemente dava esmolas. E ele diz, dê a quem vos pede e empreste a quem precisar. Parafraseando aqui com minhas palavras.
Jesus nunca nos proibiu de dar esmolas. Nem nunca mandou a gente fazer uma investigação do mérito daquela pessoa, se ela merece receber esmola. Isso aí eu acho que não merece não, porque é mentiroso, já me disse uma mentira. A gente fica com vários receios, com vários filtros antes de dar a esmola, né? Que, lendo a Bíblia, eu não vejo tantos filtros quanto a gente costuma ter. Eu falo até por mim, certo? Cortando na carne. A gente tem uma difícil realidade social ao nosso redor, do nosso país, do nosso Brasil. E a gente tem que olhar, talvez a gente não se identifique como rico, mas temos que olhar que a nossa igreja, as igrejas presbiterianas, em média, são igrejas de classe média, com uma condição, comparado com o restante do país, uma condição privilegiada. Uma condição que nos coloca ali bem acima dos 50% da população em condições. Eu acho que bem acima. Então, a gente tem que olhar para a realidade social ao nosso redor, individualmente e como igreja também, e pensar o que a gente pode fazer. O pobre que está na nossa porta. Eu vejo pessoas catando lixo pela cidade, abrindo mesmo o saco de lixo, outros carregando aquelas carrocinhas. O que a gente pode fazer por essas pessoas? Eu não entrei aqui nessa aula sobre o como ajudar, as formas de ajudar. Existem diferentes níveis, existe um nível de assistência social, existe um nível de lutar por reformas sociais. É uma discussão mais difícil, certo? Mas eu queria deixar um desafio, esse como aqui, todos nós podemos praticar, que é orando por isso. Aqui nessa aula eu espero que tenha sido relembrado ou reforçado a necessidade, assim, a obrigação que temos de ajudar os necessitados. Então, agora que a gente entende que nos cabe fazer, a gente poder orar. Sem mim nada podeis fazer, Jesus diz. Então vamos pedir auxílio ao Senhor Jesus Cristo para ver o que a gente pode fazer individualmente como igreja, etc. Pelos necessitados. Vamos orar, pedir auxílio, discernimento ao Senhor Jesus. Tendo isso no coração, refletindo nisso e assim, abraçando realmente como ensino bíblico. Então vamos orar desejosos de praticar. Eu imagino, às vezes, a gente orando, Senhor, ajuda o pobre. Jesus bem poderia responder assim, e eu coloquei você aí na terra para quê? O que nós somos como igreja? O corpo de Cristo. Pernas e mãos de Jesus Cristo aqui na terra. Então que a gente ore, pedindo para praticar, com o desejo de sair das portas das igrejas e pregar o evangelho e fazer assistência social. Nosso modo de viver também, a gente deveria refletir se cabe bem a um cristão, né, viver para o luxo, só para desfrutar. Tem a ver com o uso do dinheiro, certo? Se o nosso dinheiro é só para a gente desfrutar, ou se a gente deveria viver de uma forma mais humilde, com mais modéstia. Como grandes homens desses que eu citei, foram homens que não tinham posses. George Miller ganhou milhões em doações, mas não era para ele, nem salário recebia, como eu falei no começo, né, da apresentação. Nem salário recebia, o dinheiro era para os orfanatos. Então é isso, gente, tem muito a ser dito. Só para finalizar, tem tanto a ser dito sobre isso, que teve um texto que eu só fui procurar quando eu cheguei aqui na igreja. Eita, eu nem falei daquele texto. Mateus 5. Nossa salvação é pela graça, por meio da fé. Seremos julgados diante do tribunal de Cristo, com base na fé. Jadson reforçou aqui, se a gente creu ou não em Cristo. Quem creu será salvo, quem não crê já está julgado. Mas quando Cristo descreve o julgamento, ele pega o que a gente pode entender como sendo o resultado da fé. Ele vai ver as obras que essa fé produziram. Porque a fé sem obras é morta, né, Tiago? Aí lá em Mateus... será que eu perdi o texto? Mateus 25. Ele descreve, o próprio Jesus descreve o julgamento assim, que alguns ele recebeu no seu reino. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele diz assim, porque tive sede e me deste de comer, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me.
Quando Jesus descreve o seu julgamento, ele olha o que deve ser a obra, resultado da nossa fé, resultado do nosso novo nascimento. Salvos pela graça, mas para as boas obras. O resultado deveria ser esse. Então Jesus bem poderia nos julgar só com base nisso. Nossas obras foram estas, certo? Em Mateus 25. E lembrando ainda, Tiago, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. O Antigo Testamento ordena, o Novo Testamento ordena esse cuidado pelos necessitados. Não é fácil, mas é uma ordenança. A igreja primitiva também praticava, e a graça de Deus deve nos constranger a ajudar, assim, os necessitados. Então, que a gente ore e peça a Deus auxílio para isso. Eu vou encerrar, fazer uma oração e depois os irmãos assim, estão livres para irem para suas casas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo, quero te pedir, Senhor Deus, perdão, Senhor, pelos nossos pecados de omissão, Senhor. Pelos meus pecados e de quem, porventura, também se identificar, Senhor Deus, como alguém que teve pouca visão, assim, para o necessitado, num país como o nosso. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dá discernimento de como fazer. Nos dá, Senhor Deus, auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer mais, para estender mais o braço, Senhor Deus, para o necessitado de dentro, de fora da igreja, para evangelizar, Senhor Deus, para fazer isso motivado, Senhor, por uma alegria da salvação. Senhor Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós e nos ajuda, porque sem Ti nada podemos fazer. Ser com toda a Tua igreja, Senhor, espalhada por todo esse país, cheio de necessidades. Fazendo Tua igreja mais rica em boas obras, Senhor Deus. E mais identificada, assim, com as necessidades grandes da nossa nação. Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão em paz para